esporte no final de semana, como o torcedor gosta de clássicos, em Porto Alegre, a partida entre Grêmio e Internacional ficou tudo igual. Só que aqui, nada de equilíbrio, o Pelotas derrotou o Farroupilha, Bibiana. Isso mesmo, Sabrina, foi dada a largada para os clássicos do segundo semestre, deu para matar um pouco a saudade com esse reencontro dos dois times e na estreia o Pelotas somou os 3 pontos na Taça Fronteira Sul. E claro, o torcedor do Lobo, que compareceu em bom número, saiu de lá feliz da vida. Fazia um bom tempo que os dois não se encontravam. Desde 2009, Farroupilha e Pelotas não se enfrentavam em jogos oficiais. No Nicolau Fico, o tricolor começou pressionando com Gleison e Paulo Santos. Veio a resposta do Lobo, Felipe Garcia. Depois, Jefferson. Aí iniciou uma pequena confusão depois da falta em Rincon. Ânimos mais calmos e a jogada que abriu o placar. Michue cruzou pela direita e Felipe Garcia fez o dele. 10 minutos depois, Michue deu um presentão para Fabiano Gadelha. A bola parecia entrar, mas tocou a trave. Teve rebote, Jefferson foi derrubado, o jogo seguiu. Não encontrando muito espaço, Farroupilha encerrou o primeiro tempo em desvantagem. Precisa fazer um monte de coisa, né? Não estamos jogando bem, não estamos se acertando, não estamos conseguindo chegar na frente. A bola não está chegando com qualidade na frente, vamos ter que melhorar bastante. Mesmo na frente, o pedido para eles foi... Para entrar mais atento ainda, né? Como nós estamos ganhando a partida, eles vão vir mais para cima ainda no jogo, então nós temos que estar bem atento na marcação agora para não ser surpreendido. Voltou com cautela e querendo mais. Diego parou essa bola. Na sequência, outra vez. Depois do lance de Gadelha, o goleiro do Farroupilha, Diego, estava bem inspirado. E o chute de Jefferson não entrou. Carlos Alberto respondeu para o Farroupilha. No finalzinho, saiu o gol em grupo. A bola já ia entrando, mas Elton deu a certeza e colocou lá no fundo da rede para decretar a vitória do Lobo. E é bom a vitória para a gente sorrir e ter uma semana boa de trabalho. Estou muito contente, né, por ver que o pessoal está procurando fazer aquilo que a gente trabalha. Além de tudo, se dedicando ao máximo, né, ao jogo. Acho que a determinação não podia ser diferente. Pecamos em muitos detalhes, né? Então tu sabe que quando uma equipe melhor preparada, melhor qualificada, tu sofres. Mas nada mais do que isso. Não tira o nosso brilho. Seguimento no trabalho para que nós venhamos ter novas vitórias. Tem novidades no futebol. No final de semana, o Pelotas venceu o São Paulo na Boca do Lobo. Bibiana, conta tudo pra gente. Como é que foi esse jogo? Pois é, domingão, Dia dos Pais e venceu. Agora é líder aí da Copa Fronteira Sul. Foi contra o São Paulo. O Paulo Porto mudou o esquema tático e o resultado veio vitória no Clássico da Zona Sul com um bom desempenho diante do torcedor. Um domingo especial para os torcedores do Pelotas. Afinal, era Dia dos Pais com o time do coração em campo. Um clássico com o vizinho de Rio Grande. Nos primeiros minutos, foi o Áureo Cerulho que mais apareceu. Na jogada entre Felipe Garcia e Gadelha, a bola passou pertinho do gol de Luciano. Mais uma vez, a tentativa veio da dupla. O São Paulo recorreu para a bola parada na cobrança de falta, Fabiano Diniz. E foi de uma falta que veio a oportunidade do Lobo. Regis cobrou, a zaga afastou errado e Pedrão estava ali para marcar. Na sequência, Thiago Gaúcho tentou ampliar. Foi no finalzinho que Alê Menezes empatou o jogo. No início do segundo tempo, o Lobo conseguiu espaço para mais um gol. Felipe Garcia. Aí foi só pressão do Pelotas, com Bruno Salvador e Michue. Aos 40 minutos, Saraiva perdeu a chance do empate e deu Áureo Cerulho na Boca do Lobo. É a vitória do Lobo. E a partir da manhã, Sabrina, a gente vai começar uma semana toda especial de preparativos para o clássico mais esperado, o Brapel do final de semana. E vamos lançar aqui no JA uma interativa que a gente conta com a participação de vocês. Até mais. E a gente começa hoje falando sobre o maior clássico do interior do estado. Brasil e Pelotas
se encontraram no estádio Bento Freitas, Bibiana. É, Sabrina, esse encontro super aguardado por todos os torcedores, 100 anos de muita rivalidade, e quem se deu melhor foi o Brasil. Antes do jogo iniciar, era Samuel quem dava os primeiros chutes no gramado. O pequeno camisa 10, no ensaio daquilo que iria acontecer com outro 10. Domingo de estádio lotado para o clássico 352. Nas arquibancadas, as duas torcidas faziam seus shows. Para o espetáculo ser ainda mais completo, o pedido da arbitragem: calma, que nos primeiros minutos já foi esquecido. Rafael Foster cobrou. Aí foi a vez de Regis tentar por Pelotas. Luiz Miller saiu de soco. No contra-ataque, Alex Amado para Cleiton, que lançou para William Kozlovski abrir o placar. Eu tive a felicidade de fazer um gol e entrei para a história do clube, estou muito feliz. Vamos dar sequência, né, no nosso trabalho. O Brasil teve outra oportunidade com Fernando Cardoso de cabeça. O Lobo tentou a reação com Felipe Garcia. E na jogada entre Mitchue e Gadelha, resposta chavante veio com Rafael Foster. E a última chance do primeiro tempo do Pelotas foi no chute rasteiro de Gadelha. E aí, antes das equipes irem para o vestiário, no intervalo, um momento negativo do Brapel. Confusão entre jogadores, comissão técnica e dirigentes, depois da queixa de Bruno Salvador com a arbitragem. Resultou na expulsão do preparador físico do Brasil, de Bruno Salvador e de Ricardo Bierhaus. De volta, o Pelotas precisava... A mudança para que nós possamos tocar bem a bola, aquilo que a gente não fez no primeiro tempo, nós temos que fazer no segundo tempo para empatar e virar. Mas o segundo tempo não foi com a mesma intensidade de jogadas que no primeiro, mesmo com um novo gás nas substituições dos dois times. Teve bola para fora de Cleiton, balão de Regis e defesaça de Luiz Miller na tentativa de Edson Borges. Não conseguimos fazer o gol, mas demonstra, né, de que a gente está no caminho certo, e esse certamente posso afirmar a vocês que não é o clássico mais importante da Copinha. Agora, jogando em casa, o Pelotas venceu o Bagé com gols de Elton e Edson Borges. Quem nos conta como foi a partida é o repórter Marcelo Prestes. Pelotas e Bagé, duas equipes em busca de recuperação. O Lobo vinha de derrota no Clássico Brapel. O Bagé, com a cabeça na segundona, queria os 3 pontos para se recuperar da derrota para o São Paulo na estreia. E quem começou dando as boas-vindas foi o Bagé, com Rafael, que carimbou a trave de Paulo Sérgio. Aos poucos, o Pelotas foi se acertando, dando ritmo à partida. Na cobrança de falta de Gadelha, Jefferson chuta sem perigo após o afastamento da zaga. Depois, foi a vez de Jefferson Luiz cobrar a falta, que ao desviar na barreira, passa perto do gol de Fernando Costa. Mas o lance da partida estava por vir e veio aos 25 minutos. Elton, ele mesmo, o guri da base, recebe de Felipe Garcia, dribla uma vez, dribla 2 vezes e, como um veterano, teve calma e categoria para abrir o placar. 1-0. Parecia que Elton estava a fim de ser o cara da partida. 2 minutos depois, ele fez o que quis na defesa do Bagé. Um verdadeiro carnaval fora de época. E para não dizer que não falamos no nome dele no primeiro tempo, Matão desvia de cabeça quase no fim da primeira etapa. Mas aí veio o segundo tempo e olha que o Matão fez. Aliás, o que ele não fez. Matão, na elegância, e perdeu um gol
incrível. Depois desse lance, o jogo foi ficando sonolento, até que Fabiano Gadelha, bem acordado, aos 20 minutos cobra a falta e o zagueirão Edson Borges desvia para as redes, fazendo o segundo gol do Pelotas, 2-0. Depois do gol, o jogo caiu de rendimento, menos para Fabiano Gadelha, que quase deixou a sua marca. Eu falei quase. Primeiro, aos 27, Felipe Garcia bate forte, Fernando Costa rebate e Gadelha quase chega. Depois, aos 32, de novo Gadelha, quase marca. Quem não faz, quase toma, e 2 vezes seguidas. Primeiro com Edson Borges, quase mandando contra o Patrimônio. E depois com Luiz Gustavo, que cabeceou com perigo ao gol do Paulo Sérgio. Mas o segundo tempo era do quase. Aos 39, quase gol do Pelotas na jogada de Mitchue, que tocou para Gadelha, que deixou para Ramon, que quase fez o terceiro gol, Auro Cerulho. E como quase estava terminando a partida, ninguém mais levou perigo e acabou assim, Pelotas 2, Bagé 0. E chegou a hora do futebol aqui no Jornal do Almoço, principalmente agora para quem é torcedor do Pelotas. Afinal de contas, ontem no Clássico Farpel, melhor pro Lobo, né, Bibiana? Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. Pois é, o Pelotas largou na frente aí no primeiro jogo da semifinal da Copa Sul Fronteira. E agora tem a vantagem, pode perder por até 1 gol de diferença, que passa para a final. Vamos ver então como é que foi esse clássico. Um motivado pela vitória na última vez que entrou em campo, o outro em busca desse mesmo caminho, vencer. Mas nos primeiros minutos era o Pelotas que mais buscava o gol. Passou pertinho com o Paraná. E Roger Bastos arriscou para o tricolor. Gadelha e Carlinhos insistiram para o Lobo. Nesse lance teve gol, mas impedido não vale. O árbitro anulou. Depois disso, no dia com a temperatura mais alta do ano, teve que ter uma pausa ali para os jogadores, um refresquinho. O jogo também esfriou e ficou zerado até o segundo tempo. No retorno, esquentou e Gilmar, esquentadinho, teve bronca com o rival. Confusão por ali que acabou desconcentrando o Farroupilha. No minuto seguinte, a bola sobrou na área e Gadelha marcou o primeiro. E o companheiro Bruno Coutinho chutou mais uma vez. Estava ensaiando o estreante para que na sequência marcasse o dele, golaço. Primeira vez que acontece isso na minha carreira e estava um pouquinho angustiado porque cheguei e não participei dos 2 primeiros jogos. Queria estrear, queria mostrar que estava em condições, né? Para toda, até para a torcida que compareceu, que eu sinceramente não esperava, foi bacana. O Fantasma ainda mexeu na equipe sem resultado. Teve oportunidade com Rincon e Roger Bastos. Jefferson quase ampliou para o Lobo, Diego não deixou. E terminou assim no Nicolau Fico, Pelotas 2, Farroupilha 0. 2 bolas decidiram o jogo, depois o Pelotas com 1 a menos fechou. Nosso time tentou buscar, mas infelizmente não deu. Agora é buscar na boca do Lobo, né? Esse reencontro vai ser no domingo, 13h30 da tarde. Voltamos a falar de esporte na disputa da semifinal da Sul Fronteira. Pelotas levou a melhor, não é mesmo, Bibiana? Levou, Maíra. Tinha vantagem, mas mesmo assim o Lobo foi pra cima do Farroupilha e marcou 3 vezes na boca do Lobo. Foi uma tarde chuvosa em Pelotas. Mesmo assim, lá estavam eles. E ele, o fiel torcedor do Farroupilha, figura sempre presente, que vibrou logo no início da partida. Aos 2 minutos, em cobrança de falta, Carlos Alberto abriu o placar. Com gramado pesado, o Lobo não conseguiu levar perigo para o gol de Diego. Bruno Coutinho arriscou de longe. Na sequência, mais perto, o goleiro tricolor não deixou a bola passar. E aí foi um festival de faltas, atendimento médico. O jogo ficou bem enrolado e o primeiro tempo não saiu
do 1-0. A gente fez um péssimo primeiro tempo, mas no segundo tempo não. Aí no segundo tempo a gente teve atitude, né? Pressionou o Farroupilha. E assim conseguiu balançar a rede. Primeiro com Giovani. E nesse golaço de Paraná, de fora da área, chutou forte. O Farroupilha teve ainda 2 oportunidades desperdiçadas. Não deu para o tricolor. Depois, Fabiano Gadelha foi derrubado. E Jefferson converteu. Fantasma na última chance não fez. E o Pelotas teve um gol anulado nos últimos minutos. Final de jogo, Pelotas 3, Farroupilha 1. Dar seguimento ao trabalho e procurar ajustar algumas coisas, até porque à medida em que o tempo vai passando, os adversários são mais complicados e nós temos que crescer para poder chegar onde a gente quer. Agora o Pelotas aguarda o próximo adversário, que vai sair do confronto hoje, 8 horas da noite, entre Brasil e Bagé, no estádio Bento Freitas. Futebol foi dada a largada para ver quem vai erguer a taça de campeão do primeiro turno da Sul Fronteira, mas nenhum dos times saiu na frente, não nada de gols, Bibiana. Pois é, Maíra, nadinha. A decisão vai ficar mesmo para o Bento Freitas na quinta-feira. Olha, o Lobo tentou. Foi um Pelotas mais ousado e um Brasil administrando o jogo para decidir em casa. Sombrinhas para deixar a festa ainda mais bonita nas arquibancadas. Mas na segunda-feira, chuvosa, tiveram uma segunda utilidade. Os torcedores adversários não se intimidaram. Foram tão bem para a Boca do Lobo. Em campo, o hino nacional e a maior paixão local, a dupla Brapel. O Pelotas concentrado e com fome de vitória. Do lado chavante, a inquietação das mãos de Luiz Miller. E foi justamente nos primeiros minutos que os dois elementos se encontraram. Fome, vontade de gol e Luiz Miller. Em lance de velocidade, Felipe Garcia chuta. Luiz Miller chega a encostar na bola. Depois, na cobrança de escanteio, Edson Borges e milagre de Luiz Miller. Não existe milagre sem trabalho. Nós trabalhamos em alto nível, trabalhamos para quando precisar ajudar a equipe. Aí nessa cobrança de lateral, quem deu uma forcinha para o chavante foi Rafael Foster. Cobrança de falta e Luiz Miller estava ali. Ação chavante, o impedimento marcado no ataque. Mais falta, cobrada por Gadelha e nada de gol. Bruno Coutinho insistiu, mas terminou no 0-0. O pedido para o time visitante no segundo tempo foi trabalhar mais a bola no campo do adversário e tentar fazer o gol. Ainda nos primeiros minutos, o camisa 7 do Brasil tentou nesse lance aí. A resposta do Pelotas veio em cobrança de falta de Bruno Coutinho. Depois da cobrança do lateral, mais uma iniciativa de Cleiton para o Brasil. Não teve jeito, a bola não balançou a rede em nenhum dos lados. Nem mesmo com o novo gás das substituições. No lance final do jogo, Pelotas queria o pênalti. Jefferson disse que o jogador do Brasil teria tocado a bola com as mãos. A arbitragem não marcou. Terminou assim, tudo igual na Boca do Lobo. Apesar do placar 0-0, o técnico Paulo Porto disse que gostou do que viu e que o jejum do Pelotas de vitórias em Clássico Brapel pode estar bem perto do fim. Vamos jogar com a intenção de ganhar o jogo, até porque se nós fizermos um gol, né, a gente dificulta o Brasil. É uma das coisas uma das vantagens que a gente ganhou hoje aqui foi não ter tomado gol em casa. Muito bem, para o clássico de quinta-feira, 8h30 da noite, no estádio Bento Freitas, os ingressos já estão à venda para as duas torcidas e custam
R$30. Amanhã o preço sobe para R$30. Torcedores do Pelotas compram na Boca do Lobo. A meia entrada para idosos e estudantes vai ser vendida na quinta-feira, dia do jogo, a R$20. É isso, Maíra. Ok, Bibiana, obrigada. Tá aí pelas imagens, partida emocionante, né, Bibiana? Com vitória de goleada do Pelotas. Conta tudinho pra gente, boa tarde. Muitas emoções, torcedor ficou com o coração acelerado, disputa de bola, belos lances, festa nas arquibancadas. Teve também uma agressão lamentável que a gente vai falar e vai mostrar no segundo bloco, mas vamos deixar isso aí um pouquinho de lado. Aliás, vou te deixar de lado também, Maíra, porque eu tenho uma pessoinha aqui comigo no estúdio, o camisa 10 do Pelotas, que ontem deu show. Olha, pra pedir música aqui no Jotá tem que fazer 3. Tu marcou 2, mas vou te dar essa colher de chá. É um prazer te receber aqui, Bruno. E tu teve uma carreira que começou muito cedo, a tua saída do Brasil para o exterior, né? E agora, depois de muitos anos, está retornando para o país e escolheu Pelotas e está vivendo esse grande momento. Como é que tá o coração? Como é que tu está se sentindo nessa fase? Boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui. Estou me sentindo, na verdade, o melhor impossível, né? Foram 4 jogos disputados, 3 gols marcados, 2 gols no clássico. Fui só uma peça que se adaptou ao esquema do professor aí, que tem a confiança de todos os jogadores que compraram a sua ideia e vem dando certo e foi mais que provado agora nos 2 clássicos que a equipe era superior. Bem, a gente vai mostrar depois, no segundo bloco, os lances, o belíssimo gol, mas a gente já pode antecipar que foram lances do coletivo, né, Bruno? E isso dá pra ver que a equipe do Pelotas foi crescendo e justamente por esse entrosamento. Vocês dentro de campo, obviamente, também sentem isso. Sem dúvida. Eu, a partir do momento que terminou a partida, ressaltei que a defesa, desde o primeiro clássico, mostrou superior ao ataque do Brasil. Tivemos jogadas individuais dos nossos alas, do Felipe, do Jefferson, e eu fui só uma peça para concluir essa jogada que a equipe fez. É lógico que tem um valor, especialmente para a torcida, por ter marcado o gol especial, né? E eu pude ter o prazer e até a sorte, a felicidade de poder concluir. Mas eu ressaltei desde que acabou o jogo que foi uma vitória coletiva e merecida. Bem, te desejamos muita sorte aí, que continue marcando pelo Lobo. E no segundo bloco, pessoal, a gente volta com todos os lances de diferentes ângulos, todos os detalhes dessa partida do Clássico Brapel. Voltamos com o futebol. Vamos assistir então essa conquista do Pelotas, Maíra? O gesto indicava, era o fim. Foi uma longa espera, um jejum de quase 10 anos, mas o Pelotas consegue quebrar a invencibilidade do Brasil em clássicos e marca dentro da casa do adversário, no fundo daquela goleira, e um belo lance de Bruno Coutinho. Mas a jogada não teve só o carimbo do camisa 10. Começou com a velocidade de Felipe Garcia, dribles, passe para Gilmar e Bruno Coutinho, aí sim de direita, abriu o placar. Sou só canhoto. A direita, pra falar a verdade, ela é quase inútil, mas hoje ajudou para entrar para a história, né? 1-0 e ali acabou o time deles. Na verdade, foi bem disputado. Bons amigos apenas no começo, porque depois o que teve de bronca no campo, peleia de gigantes. Mas grandes mesmo, foram as torcidas, que deram um show durante o Brapel. Nos primeiros minutos, jogo equilibrado. Teve defesaça de Paulo Sérgio. Teve a bola que parou na trave de Edson Borges.
Um pouco depois foi quando saiu o primeiro gol da partida com Bruno Coutinho. Bomba de Rafael Foster. No finalzinho do primeiro tempo, oportunidade com Cleiton e chute de William Kozlowski. Atrás no placar, o Brasil voltou assim. Bola na frente, finalizar mais e ter tranquilidade. Mas o primeiro lance foi do goleador da noite. O Brasil insistiu na cobrança de escanteio. Éder Machado pegou a sobra, mas a bola não entrou. Gustavinho se esforçou nos 2 lances. Quem não faz, acaba levando. Gilmar marcou o segundo gol pro Lobo. Comemoração com a torcida Auro Cerulha. O Brasil teve a última oportunidade do jogo. Éder Machado tentou. E no rebote, Joelson se atrapalhou um pouquinho. Felipe Garcia, ladrão da bola, deu o passe para Bruno Coutinho fazer o terceiro, o segundo dele na partida. E foi definitivamente o fim. Poucos minutos depois, começou uma confusão nas arquibancadas do Brasil. Um torcedor invadiu o campo, agrediu o auxiliar e Márcio Chagas, o árbitro, decidiu por encerrar a partida. Vitória do Pelotas e quebra do jejum. Não teve troféu, mas teve quem perguntou por ele. Cadê o troféu? Cadê o troféu? Fizemos um grande jogo. Nessa vez aproveitamos as oportunidades e conseguimos vencer de forma incontestável. Eu, quando perco, eu dou parabéns e mérito para o adversário. Eu não encontro outras desculpas para desmerecer o adversário. Claro que quando a gente vence, eu também gostaria que reconhecesse isso. Mas, enfim, teve mérito, foi um time com qualidade, está de parabéns. Se durante anos o torcedor ficou feliz porque nós estamos com essa invencibilidade, eu vou valorizar essa marca e não que deu errado, né? A vida segue e tranquila. Parabéns, Pelotas. Bem, a gente sempre pede por paz no estádio e que triste esse fato no Bento Freitas. 2 torcedores foram encaminhados para a delegacia e um boletim de ocorrência foi registrado. Depois, os 2 foram liberados e agora podem responder pelo estatuto do torcedor. Em Pelotas, rolou a final do primeiro turno da Copa Sul Fronteira. Foi um clássico brapel, daqueles para entrar na história. Goleada do Pelotas em cima do Brasil no Bento Freitas. Amigos, só no aperto de mão antes do jogo, bastou a bola rolar para que todos os ingredientes do clássico aparecessem. Foi uma longa espera, um jejum de quase 10 anos, mas o Pelotas consegue quebrar a invencibilidade do Brasil em clássicos e marca dentro da casa do adversário, no fundo daquela goleira, e um belo lance de Bruno Coutinho. Foi em parceria com os companheiros de time. Felipe Garcia arrancou do meio-campo, driblou todo mundo na zaga, passou para o Gilmar e entregou para Bruno Coutinho marcar de direita esse golaço. Sou só canhoto. A direita, pela verdade, ela é quase inútil, mas hoje ajudou para entrar para a história, né? O placar já era suficiente para o Pelotas, mas no segundo tempo veio o segundo com Gilmar. Roubada de bola de Felipe Garcia e gol de Bruno Coutinho para decretar a goleada. 3-0, depois de uma década, vitória do Lobo no clássico brapel. Faltando 10 minutos para o fim, um torcedor invadiu o campo e agrediu o auxiliar. O torcedor foi retirado pela Brigada Militar e o árbitro, Márcio Chagas da Silva, deu o jogo como encerrado por falta de segurança. Sobrou comemoração nas ruas de Pelotas. É essa imagem que a gente tem que ver. Parabéns à torcida do Pelotas pela vitória e pela festa, e acabar um jogo antes por falta de segurança é inadmissível. Vamos de futebol? Quais as novidades, Bibiana?
Boa tarde, Maíra. Pois é, nesse calendário de muitos jogos, né, 6 partidas em 12 dias, teve o primeiro tropeço aí do Pelotas. Foi ontem contra o São Paulo de Rio Grande no estádio Aldo da Puzo. Depois de 8 jogos sem perder, a equipe não conseguiu derrotar aí o time de Rio Grande. Se tem jogo à tarde em dia de semana, nem todo torcedor pode comparecer. O clássico regional teve presença reduzida nas arquibancadas do estádio Aldo da Puzo, em reformas. O gramado não colabora, tudo bem, será trocado. Mas o primeiro tempo foi de pouca inspiração. Chutão de um lado, chutão do outro. O Pelotas chegou perto neste lance. A bola foi na trave. No segundo tempo, falta feia de um lado, falta feia de outro. E cartão amarelo para Igor, o camisa 7 do Pelotas. Na cobrança de uma das faltas, Fabiano Diniz cruzou. E o desvio da zaga enganou o Roger. São Paulo 1-0. Os ânimos esquentaram. Igor, o camisa 7, levou o segundo cartão amarelo, mas a arbitragem não percebeu. Nos minutos finais, mais faltas, uma expulsão, reclamações, mas vitória rubro-verde. Bem, a Federação Gaúcha de Futebol divulgou a súmula apresentada pela arbitragem aí na partida do Brapel. Conforme consta na súmula apresentada por Márcio Chagas da Silva, registrou que teve que encerrar o jogo por falta de segurança aos 33 minutos do segundo tempo. Registrou também a invasão aí do torcedor do Brasil que agrediu o auxiliar Jorge Eduardo Bernardi. Tem registros da confusão entre outros torcedores do Brasil e com a Brigada Militar após a invasão, a destruição da tela no pavilhão social do Bento Freitas, os arremessos de pedras das torcidas, uma em direção da outra e do campo. E na primeira etapa também os arremessos de rojões, pedras e gelo em direção ao goleiro Luiz Miller. Agora o Brasil aguarda a intimação do Tribunal de Justiça Desportiva para se defender. O clube pode perder mando de campo e ter que pagar multa no valor de 3 a 20 mil reais. Alguns torcedores envolvidos na confusão já foram identificados e vão responder também judicialmente por isso. No domingo, tem mais um Clássico Brapel e dessa vez é na Boca do Lobo, às 4 horas da tarde. Vale reforçar, né, pessoal? Vamos lá com paz, sem confusão. Os ingressos já estão sendo vendidos para a torcida do Pelotas no próprio estádio. Custam R$ 30 até às 6 horas da tarde de hoje. Para a torcida Chavante vão ser disponibilizados 4 mil ingressos à venda no estádio Bento Freitas e na tribo Chavante. Da mesma forma, até o final do dia custam R$ 30. No sábado, o preço sobe para R$ 40. Para idosos e estudantes, a venda é amanhã. E no Brapel, estádio lotado. Oi, Bibiana. Oi, Maíra. Olha, mais ou menos. O público deixou um pouquinho a desejar, cerca de 4 mil torcedores, mas acho que é compreensível, né? 4 clássicos aí nos últimos tempos, né? O torcedor uma maratona que sentia falta aí teve bastante oportunidade, né? Bem, mas quem foi representou direitinho o time do coração nas arquibancadas. Nas 4 linhas, jogo equilibrado e placar igualzinho, 1-1. Quando entraram em campo, os dois completaram a exaustiva marca de 12 dias e 6 jogos. Mas clássico é clássico. E com a bola rolando na primeira cobrança de falta, quem apareceu foi o novo camisa 9 do Pelotas, Rafael Santiago, o homem de referência que entrou no lugar de Gilmar lesionado. 1 minuto depois, foi a experiência que encontrou a bola e o gol. Gustavo Papa abriu o placar para o Brasil. O 5º gol de cabeça, de 6 que ele já marcou com a camisa Chavante. Festa rubro-negra nas arquibancadas. Giovani arriscou de fora da área. Cirilo desviou. O zagueiro do Brasil não deixou ela ir para o fundo do gol. Aos 30 minutos, resposta Chavante com Cleiton. O lateral Digão cruzou e Jefferson finalizou. Do outro lado do campo, Leandro Leite lançou para Alex Amado. Mas o lance do ligeirinho camisa 11 foi parado por Paulo Sérgio. Teve mais uma chegada de Digão.
Na cobrança de escanteio, o Lobo insistiu. A bola ficou por ali, Digão cruzou e Edson Borges cabeceou alto demais. Infelizmente não entrou, agora vamos com a mesma pegada aí que com certeza a bola vai entrar. Tá bem equilibrado, nossa equipe entrou bem focada e vamos manter esse ritmo aí que a vitória sai. O segundo gol até que saiu, mas o Bandeira já tinha marcado a irregularidade. Na cobrança dessa falta, a bola passou pertinho. E aí, aos 40 minutos, o lance mais polêmico do jogo. O juiz marcou mão de Rafael Foster e deu o pênalti pro Pelotas. Veja o lance em câmera lenta. E aí não teve jeito, amarelo pro camisa 6 do Chavante e vermelho por ser o segundo dele na partida. Jefferson fez o gol de empate para a explosão da torcida Auro Cerulha. Dessa vez não teve goleada, terminou no 1-1 aqui na Boca do Lobo. O Pelotas soma o primeiro ponto na Copa Sul Fronteira e o Brasil assume a liderança com 4 pontos. Para mim me serve a atuação da nossa equipe. Para mim me serve tu jogar na sexta-feira, chegar de madrugada, treinar, nem treinar, vir aqui e passar, jogar bem, taticamente, as melhores chances. Então vamos rever se nós estamos com uma fase e os outros. A gente não conseguiu fazer o jogo que a gente queria, né? Agora o resultado de empate é evidente que a partir do momento em que tu sai perdendo e que tu batalha o jogo inteiro para reverter a situação, quando tu consegue um empate no final do jogo, claro que é um bom resultado. O próximo desafio do Pelotas é amanhã. Haja fôlego, hein? O jogo é o primeiro da semifinal contra o Novo Hamburgo pela Vila São Vito. Vai ser no estádio do Vale. A partida de volta acontece na Boca do Lobo no sábado. Os 2 jogos ainda não têm horários confirmados. Futebol, na noite de ontem, teve clássico Farpel na Boca do Lobo pela Sul Fronteira. Ficou empatado em 1-1, mas o resultado foi pior para o Pelotas, que agora vai ter que vencer o Bagé na quarta-feira para se classificar para as semifinais. Essa não foi uma escalação tradicional do Pelotas, não. Time misto e entre reservas e improvisos, o resultado... Acabou dando errado. O futebol às vezes dá errado, nem sempre dá certo. Pro Farroupilha, sim, o jogo agradou. Sim, foi um grande resultado. Nosso time buscou a vitória a todo momento. Fomos melhor. O tricolor teve mesmo as melhores chances do primeiro tempo. Olha só a defesaça que o Roger teve que fazer depois do chute de Gleison. O atacante tentou de novo. Foi só depois dos 18 minutos que o Pelotas finalizou de fora da área com o Paraná e Ramon. Aí o time ficou com 1 a menos. O Carlos Alexandre foi expulso. No finalzinho, aí sim, o Lobo encontrou o gol. No cruzamento de Regis, Elton fez de cabeça, abrindo o placar na Boca do Lobo. Na volta do intervalo, Bruno Coutinho e Felipe Garcia entraram e deram ao Auro Cerulho outra cara. Gleison seguiu em busca do golzinho dele. E os companheiros de equipe também queriam. A última chance do Pelotas foi com Felipe Garcia e a do Farroupilha, aos 44 minutos, virou gol. Gleison, o rapaz tentou e para encerrar a partida, fez o dele. Final de jogo, Pelotas 1, Farroupilha também 1. Futebol na Copa Sul Fronteira, a obrigação para passar de fase era vencer o Bagé. Mas ontem, além da vitória, teve goleada do Pelotas no estádio Pedra Moura. O primeiro tempo foi equilibrado e sem gols. A partida só foi definida na segunda etapa. 45 minutos de goleada. É bom prestar atenção para não perder a conta nesta terceira rodada da Copa Sul Fronteira. Aos 5 minutos, Regis aproveitou a sobra na entrada da área e bateu cruzado, abrindo o placar na Pedra Moura para o Pelotas. 4 minutos depois, de novo, Regis amplia de perna esquerda para os visitantes. E o Bagé foi perdendo o ânimo.
enquanto o Pelotas aumentava a empolgação. Aos 17 minutos foi a vez de Jefferson. E não ficou por aí. Paraná, de fora da área, também quis marcar e conseguiu. E ainda teve o gol de Elton. Perdeu a conta? Pois ficou assim a partida de ontem à noite no estádio da Pedra Moura. Grêmio Esportivo Bagé 0, Pelotas 5. Responsabilidade. Responsabilidade de se classificar. Responsabilidade de não perder. Responsabilidade de defender o cinturão no segundo turno. Pois foi com esse peso que o Pelotas foi a campo ontem contra o Bagé. O Paulo Porto mandou o time que tinha de melhor. O volume de jogo na primeira etapa era do Pelotas. Olha lá, Regis direto. Fernando Costa tirou. O Bagé sempre respondia na velocidade de Kessler. Matão, como sempre, quase marcou. Quase. Paulo Sérgio salvou. O Thiago Gaúcho também se aventurou na defesa do Bagé. Depois disso, muita correria, contato físico e o 0 a 0 no placar. Que jogador de bola esse Jefferson Luiz, olha só. Nossa. Mas isso se resolveria em 15 minutos. Então, vamos lá. 5 minutos. Regis aproveita a bobeada da defesa e de primeira fez o primeiro. Que felicidade! Não demorou muito, aliás, 2 minutos, Regis aproveita a falha da zaga e faz o segundo. A bola para Regis, dominou, vai bater pro gol. Que felicidade! 7 minutos depois, foi a vez do Jefferson Luiz soltar o pé e marcar o terceiro. Pelotas 3 a 0. 15 minutos e já estava 3 a 0. A sensação era de alívio, de dever cumprido. Então, era hora de parar, né, gurizada? Então vai dizer isso para o Paraná. O volantão deu um drible bonito e chutou de fora da área, rasteiro no canto, para fazer o 4º gol. Que felicidade! Garotos geralmente têm fome de bola. No caso do Elton, fome de gol. Ele recebeu do Paraná, limpou o zagueiro e com calma e categoria tirou do Fernando Costa para fazer o 5º. Era a farra do Lobo na campanha. Paraná ganhou de longe. Que poderia ser maior. O Cairon e o Elton ainda perderam de aumentar a conta, mas já estava de bom tamanho. Missão cumprida na Rainha da Fronteira e passaporte carimbado para a semifinal. Pelotas 1, 2, 3, 4, 5. Bagé 0. Também ia esperar para quê, não? Futebol. Ontem, na Boca do Lobo, Pelotas saiu na frente na disputa das semifinais da Sul Fronteira. No jogo de volta, sábado, às 13h30 da tarde, no Nicolau Fico, qualquer empate classifica o Lobo. 1 a 0 para o Farroupilha leva o tricolor para as finais. Vamos ver os melhores lances. A pressão foi toda do Pelotas nos minutos iniciais da partida. Paulo Sérgio fez apenas uma defesa. Já Diego, esse sim teve trabalho. Defendeu o lance de Giovani, de Regis e de Felipe Garcia. Os donos da casa tanto buscaram que fizeram. Bruno Coutinho abriu o placar na Boca do Lobo e o meia ainda deu passe para Digão, que cruzou para Jefferson finalizar. 2 a 0. No segundo tempo, mais tentativas do Auro Cerulho e defesa de Diego. Até aí, o placar 2 a 0 representava exatamente o que acontecia dentro de campo. A superioridade era do Pelotas, mas o Fantasma resolveu desencantar e deu quase 8 minutos de sufoco para o Lobo. Aos 25 minutos, Madalena deixou Gleison na cara do gol
E ele soube aproveitar. Descontou para o Farroupilha. No minuto seguinte, mais uma oportunidade e essa bola não entrou. Aos 32, Madalena foi parado pela defesa de Paulo Sérgio. A gente sabia que os Pelotas nos primeiros 15 minutos iam vir para cima de nós, mas a gente foi consciente. No segundo tempo a gente ajeitou a casa ali. Parecia a reação do tricolor fragatense, mas foi só isso mesmo. Bruno Salvador quis ampliar para o Pelotas, nada de gol. E terminou assim, Pelotas 2, Farroupilha 1. Nós buscamos, tirando dentro de nós, uma vontade de vencer, para que um dia nós estejamos nos lugares bons também. Então é isso que a gente quer valorizar o que foi o trabalho, que é o trabalho de um grupo de vencedor, mas nós podemos perder em casa Pelotas. Então, todo momento agora da nossa alegria é um momento de ter muita tranquilidade, o atleta descansar, porque sábado vai ser outro inferno. Perdemos muitos gols, né? Faltou um pouquinho mais de atenção ali, de gana, de querer botar a bola para dentro, que a bola passou na frente do gol uma porção de vezes. Nós vencemos o jogo, que é o mais importante, né? E vamos lá no Farroupilha procurar vencer também. Futebol vai dar brapel na final de turno da Sul Fronteira. O Pelotas venceu a semifinal contra o Farroupilha no estádio Nicolau Fico e está classificado. A camisa não era novidade, mas caiu perfeitamente para a missão do Farroupilha. Verde, cor da esperança, de vitória. Do lado do Lobo, sim, novidade. Não foi o amarelo, mas quem vestia um número 9. Gilmar voltou depois de lesão. Expectativa de um ataque em sintonia, mais ofensivo. Logo no comecinho, deu 9 e 1. No cruzamento de Igor, Gilmar arriscou, mas saiu bem o goleiro Diego do Fantasma. Mal foi Carlos Alberto. Chute forte demais. E a esperança do Farroupilha passou a ser não uma cor, mas um número. 1, de 1-0, placar que daria ao Fantasma a vaga na final. Já o 9 do Pelotas, nada de mandar para o fundo da rede. Nem depois dessa troca de chuteira. Aos 39 minutos, Gleison na entrada da área. No segundo tempo, Carlos Alberto se redimiu e em cobrança de falta bem colocada, o tricolor teve chance. Não saía do 0-0 até que o árbitro marcou esse polêmico pênalti em cima de Felipe Garcia. E Thiago Gaúcho converteu para a explosão da torcida do Lobo. Teve mais bola que não entrou de Gilmar. E no rebote do goleiro, Cairon deixou de marcar. O Lobo teve ainda outras boas oportunidades. Não deu. Fechou a conta assim. Farroupilha 0, Pelotas 1. Eu acho que a gente queria chegar a uma final, eu acho que a gente queria estar disputando o título, mas eu acho que a gente chegou no nosso limite, né? A equipe do Pelotas é mais estruturada, mais qualificada do que a nossa, né? E por isso chegou à final. Então a gente está de parabéns também pelo segundo semestre que a gente fez. E agora o desafio do Pelotas vai ser o Brasil. Esse será o 5º encontro da dupla nesse ano. No retrospecto de 2013, tudo igual. 2 empates e uma vitória para cada lado. O Paulo Porto, convicto, quer fechar o ano assim. Nada mais justo do que a gente fechar com o turno, né, o segundo turno também. Agora, nós sabemos que temos um adversário muito difícil, que é um clássico, mas nós estamos preparados para isso. O primeiro brapel vai ser nesse sábado na Boca do Lobo, às 4 horas da tarde. Até sexta-feira, os ingressos custam R$ 30 na secretaria do clube. Para a torcida do Brasil, as vendas são no Bento Freitas e na Tribo Chavante, pelo mesmo valor até amanhã. No fim de semana, Brasil e Pelotas fizeram o primeiro jogo da final do segundo turno da Sul Fronteira. Mas quem queria ver gols, Bibiana vai ter que esperar até terça? Isso, olha, faltou um pouquinho de emoção aí nesse clássico, não teve gols. Na Boca do Lobo ficou tudo igual e torcedores também em menor número. Joguinho meio murcho, viu? A bola passou poucas vezes pertinho do gol. Lobinhos atentos para ver o Pelotas em campo. Torcedores convictos. O Pelotas é melhor que o time do Brasil e nós vamos para mais uma vitória aqui, vamos ganhar aqui e ganhar lá. Expectativa é vitória, né? Com certeza, né? O grupo está bem focado, então o mais importante vai ser o jogo de hoje para poder chegar no Bento Freitas mais tranquilo. Mas não foi nem como um esperava, nem como o outro.
Poderia ter sido o clássico do desempate. Na conta tinha uma vitória para cada lado e 2 partidas com placar igualzinho. Mas o jogo começou morno, truncado. O coração do torcedor só foi acelerar mesmo aos 34 minutos, quando Gilmar ia entrando na área para aproveitar a sobra, mas Luiz Miller apareceu nos pés do jogador. Washington arriscou e o chute de Jefferson foi parado pelo goleiro Chavante. E aí teve lance duvidoso. Pelotas queria o pênalti em Felipe Garcia. O árbitro Anderson Daronco mandou seguir. No segundo tempo, Alex Amado chutou forte demais. Bruno Coutinho, que entrou no lugar de Regis, cobrou falta perigosa. O goleiro Chavante teve que ficar bem atento. O clima esquentou e Fernando Cardoso deu um carrinho em Bruno Coutinho. Acabou expulso. E depois da expulsão do zagueiro Chavante, a partida mudou de cara. O jogo que vinha equilibrado passou a ter um Pelotas mais ofensivo. Virou um confronto ataque versus defesa. Com sufoco, Chavante. Mitchue entrou no Pelotas para buscar mais espaços no meio-campo. Em jogada com Felipe Garcia, bateu muito fraco. E aí pintou cotovelada em Cleiton e o Pedrão foi para a rua. Pelotas ficou com um jogador a menos. Mitchue teve outras 2 oportunidades. E Bruno Coutinho. A melhor chance do jogo foi nos últimos minutos. O Brasil teve oportunidade na cobrança de falta de Edu Silva, que achou o zagueiro Ricardo Schneider bola na trave. Mas terminou assim, no 0-0, nadinha de gols na boca do Lobo. A nossa equipe fizemos aquilo que o professor Rogério sempre pede, trabalha, que é marcação forte e com a posse de bola a gente procurar a jogar para poder fazer o gol. Mas acho que a equipe está de parabéns pelo jogo, agora é descansar, recuperar, o professor Rogério conversar o que tem para conversar para que terça-feira a gente possa conseguir esse título dentro de casa, diante do nosso torcedor. A gente criou algumas situações, né, tivemos algumas oportunidades de marcar e é evidente que hoje não foi o nosso dia, né, espero que terça-feira a gente possa concluir, né, e fazer o gol, porque vai ser muito importante, especialmente um gol fora de casa. O jogo de amanhã no Bento Freitas é às 8h30 da noite. Se o Pelotas vencer, ergue a taça de campeão da Sul Fronteira. Se der vitória, Chavante. Vai ter mais 2 clássicos. Torcedor que quiser ver essa final na Baixada, até às 6 horas de hoje, os ingressos para as arquibancadas custam R$30. Futebol, o Brasil é campeão do segundo turno da Copa Sul Fronteira. O Chavante venceu em casa o Pelotas e agora tem mais 2 clássicos para decidir quem será o campeão da Copa. O primeiro jogo é nesta sexta-feira na Boca do Lobo. Angústia. Como não sentir numa decisão? Euforia. Que ganha o melhor! E o Pelotas vai ganhar! Foi um brapel, com o estádio Bento Freitas lotado e show nas arquibancadas. O Pelotas, campeão do primeiro turno, poderia encerrar o campeonato com o título. Sabemos que o único clube que pode sair daqui com o título da Copa Sul Fronteira somos nós. Claro que a gente respeita muito o adversário, mas temos totais condições de fazer aqui, diante do torcedor deles, um grande jogo. Brasil com a mesma motivação. A gente trabalhou sempre para a gente buscar esse objetivo que é estar na final novamente. A gente conseguiu, agora temos que dar nosso melhor e se Deus quiser vamos sair campeão. Logo nos primeiros minutos, falta, cartão amarelo e cobrança perigosa. Bruno Coutinho na tentativa para o Pelotas. Aí foi a vez do Brasil pressionar. Alex Amado entrava sozinho, mas bateu mal. Aos 18 minutos, a bola sobra na área. Joelson coloca ela lá no fundo da rede, abrindo o placar. O centroavante passou pelo banco de reservas e abraçou o técnico. Na reação, o Pelotas tentou com Gilmar. E, de novo, o centroavante querendo marcar. Por falar em centroavante, o Brasil colocou Éder Machado depois das fortes dores que Alex Amado sentia. No primeiro tempo, o último lance que o Lobo chegou perto do gol foi esse aí, com Gilmar. A obrigação de fazer um gol era toda do Pelotas no segundo tempo. Mas o Chavante teve mais iniciativa, como nesse lance de Joelson. Alguns minutos depois, virou o gol. Aliás,
Golaço de Éder Machado fazendo 2-0 na Baixada. Correu para onde ele mais gosta. A alegria durou pouco, porque na sequência o Pelotas descontou com Gilmar. Para a explosão da torcida Auro Cerulha. Nas zonas técnicas, a esperança de mudar o placar estava nas substituições. Mas seguiu no 2-1. Felipe Garcia tentou. E Joelson em jogada com Éder Machado. Essa bola aí passou bem pertinho do gol de Paulo Sérgio. Faltando 2 minutos para o final do jogo, clima de muita ansiedade ali no Banco do Brasil, mas também de comemoração, já que o Brasil agora tem mais 2 jogos para tentar ser campeão da Copa Sul Fronteira. Final de jogo, 2-1 no estádio Bento Freitas. Nós não conseguimos neutralizar algumas situações de ataque do Brasil nesses momentos e o Brasil aproveitou as oportunidades que teve, né? Enquanto que depois que nós tomamos o segundo gol, aí é evidente que o time nosso cresceu, foi para cima, teve oportunidade de empatar até o jogo, não conseguiu. Agora estamos iguais, né? Bem, e tem polêmica antes do clássico. No final da tarde de ontem, o jogador Bruno Coutinho foi dispensado do Pelotas. O contrato de Bruno ia até o final das competições regionais, mas a direção do clube e a comissão técnica chegaram à conclusão que o jogador, por problemas disciplinares, não se enquadrava mais nos objetivos do Pelotas. Antes de ser anunciado esse desligamento, o Bruno deu declarações polêmicas envolvendo o Brasil. Chegou a criticar o treinador adversário. Mas conforme o vice-presidente do Pelotas, Lúcio Barreto, o afastamento de Coutinho não tem relação com o que foi dito sobre o Chavante. Hoje à tarde, a diretoria do Lobo promete mais explicações sobre esse assunto. Um jogador muito tranquilo, que vive um jogo à parte, mesmo nos clássicos, procuro ter um equilíbrio. E ele não direcionou nada para mim, mas o que ele fala aos meus colegas, à própria diretoria do Pelotas, acaba que você se coloca um pouquinho no lugar deles, fica mais... O que esse cara pensa, né? Após a entrevista, que pegou todos de surpresa, o site do Pelotas coloca a dispensa do camisa 10. Dispensa que causou divisão entre os torcedores do Esporte Clube Pelotas. Bruno Coutinho estreou contra o Farroupilha e de cara mostrou que tinha estrela ao marcar o gol. Conquistou os torcedores e em seguida virou xodó, ao marcar 2 gols no clássico Brapel da final. As lesões prejudicaram a sequência do bom futebol, mas era sempre a esperança de gols. O certo é que o casamento, que durou pouco, acabou, virou lembrança. E eu conversei hoje pela manhã com o jogador e ele disse que a sua liberação foi devido à situação clínica, né? Que ele não teria aí condições mesmo de jogar. O atleta tem uma lesão aí na anterior da coxa que deve levar uns 15 dias para curar. Que as suas declarações ontem em nada influenciaram na decisão da diretoria em liberá-lo. A diretoria do Pelotas vai se manifestar hoje à tarde sobre o caso, em entrevista coletiva, onde o presidente e o vice de futebol, Lúcio Barreto. Dentro de campo, o Paulo Porto vai tentar montar a sua equipe. Ele que não vai poder contar aí com Bruno Coutinho, que acabou sendo liberado, Jefferson, Luiz e o Gilmar, ambos suspensos, e o Edson Borges, que sofreu uma torção no joelho. Lembrando que os ingressos para a torcida do Pelotas ainda continuam à venda. O valor aí é de R$30. E uma parceria aí com o site de descontos Vergamota, né? O torcedor do Pelotas ainda pode adquirir alguns ingressos ao valor de R$20, né? Então tá, essas são as informações aí do Esporte Clube Pelotas, né? Que hoje à tarde vai vir aí a versão do lado do Pelotas, mas a informação que temos é que a lesão do Bruno Coutinho, não as declarações, e que causaram aí a sua liberação por parte da diretoria, em comum acordo aí com a comissão técnica. E o Pelotas largou na frente no primeiro clássico Brapel da decisão da Copa Sul Fronteira. O jogo foi ontem à noite na Boca do Lobo. Chuva e põe chuva. Ela afastou o torcedor do estádio, mas dentro dele juntou todo mundo e botou as torcidas para pular, gritar mais alto. Menos de 2 minutos e Felipe Garcia já deixava Regis na cara do gol.
Joelson do Brasil sabia que a chuva daria aquele empurrão e arriscou de longe. E o empurrão que ajudou o Pelotas veio do banco de reservas, depois que Felipe Garcia se lesionou. Michue entrou e fez quase chover. Um daqueles gols para ver e rever, para lavar a alma. 1-0 Pelotas. Aquele chute ali não foi só meu, foi todo mundo que chutou, foi a comissão técnica, foi toda a equipe que sempre me apoiou. Michue queria mais, mas assim não. Do outro lado, o Éder Machado perdeu o equilíbrio. Do outro, Bruno Salvador não queria era perder a conversa do técnico Rogério com o Joelson. O que será que eles conversaram? Sobre o gol chavante, anulado pelo árbitro Leandro Voaden, que viu William Kozlovski impedido, ou sobre a falha da zaga que deixou Santiago na cara do gol? Nunca saberemos. Depois da ducha do intervalo, o Brasil queria o empate. Rafael Foster cobrou o escanteio e Éder Machado colocou de cabeça para fora. Rafael Santiago de costas também queria. E se teve alguém que não quis, esse foi o juiz. Não quis dar nenhum cartão. E no jogo da chuva, do cara que quase fez chover, do jogo sem cartões, a água fria sobrou para o Brasil. Dá os méritos, hoje o Pelotas marcou forte, foi muito parecido com o Brasil, com 3 volantes de marcação. Jogo muito bom, aguerrido, de muita força, de muita vontade e determinação. Para o Pelotas, a vitória não significa apenas a vantagem de jogar pelo empate no estádio Bento Freitas na terça-feira. É a quebra de um tabu. Há 15 anos, o Lobão não vencia o Brasil na Boca do Lobo. Foi muito forte, né? A gente vê a vontade, né, de todos para conseguir essa vitória. Estamos de volta com a decisão da Copa Sul Fronteira, que começou ontem com mais um Brapel e deu Pelotas 1-0 com gol do Michue. Aliás, gol não, um golaço. Chuvarada em Pelotas e o ex-jogador do Grêmio, que era estrela do futsal, saiu do banco para decidir o clássico. Um chutaço de fora da área, pombo sem asa e vitória do Pelotas, 1-0. O segundo jogo é terça-feira no Bento Freitas, estádio do Brasil. Para o Pelotas, basta um empate para levar o título. Começamos o JA de hoje falando de futebol. O Pelotas é o campeão da Copa Sul Fronteira. Bibiana, vem pra cá, nos conta como é que foi esse jogo. Um jogo de muitas emoções. Muitas emoções, Maíra, com certeza. Olha, essa quarta-feira tá sendo saborosa para os torcedores do Pelotas, porque ergueu o título em cima do maior rival. Olha, comemoração dobrada. O Bento Freitas vibrou. Foi um caldeirão de muitas emoções. Nessa final aí, emocionante para os dois lados. Um belo anoitecer para uma terça-feira que seria pra lá de especial para um dos lados. Hoje nada vai dar errado. Vamos buscar esse título lá dentro da nossa casa para dar pro nosso torcedor. E é claro que as duas torcidas queriam, e muito, ingredientes do clássico de número 8 desse ano. Valendo o título do campeonato, muita esperança mesmo. Tenho muita certeza, hoje 2-0 pro Brasil. Se não der 2-1 pelo menos para ir nos pênaltis, nós se garantimos nos pênaltis, né? Aqui na Baixada não tem vantagem. E clássico, né? E Chavante tem, pra mim, a vantagem é do Chavante, né? Vontade de festejar. Andei 500 quilômetros para fazer festa na Baixada. Vou fazer festa aqui com o meu Orucerulho, tá? Vim eu, a família, de roupa nova, porque toda festa requer roupa nova, né? Então a gente veio de roupa de gala para fazer festa aqui na Baixada hoje. A gente sabe que a gente vai ganhar, o jogo é difícil, mas a gente vai ganhar. A gente vai ser campeão hoje aqui porque a nossa torcida merece, a gente veio aqui dar show, apesar de todos os pesares, a gente vai ser campeão hoje. Teve cada lance que deve ter feito o coração acelerar, mas acelerar de uma forma. O alívio só veio com o apito final. Vitória foi do Chavante por 2-1, mas a taça ficou com o Orucerulho. Era tudo que eles queriam ouvir e gritar. A noite de terça-feira definitivamente foi mais bonita para o Pelotas. E a madrugada para os torcedores que saíram para as ruas do centro. Destino final,
aonde todos se sentem em casa. Avenida Bento Gonçalves, rumo à Boca do Lobo. Noite para ser guardada na memória e para jogador virar um pouquinho torcedor. Voltamos a falar de futebol, Copa Sul Fronteira, os lances dessa partida, Bibiana. Ai, vamos lá, então vamos assistir, Maíra. Nem tinha começado e o clima já estava tenso. Rojões arremessados no campo, torcedor ferido. E a comissão técnica e dirigentes do Pelotas pediram calma para sua torcida. Atrasou 17 minutos até que a bola rolasse. A vantagem era do Pelotas ao empate do título. Na primeira finalização, Michoé logo aos 2 minutos. Aí, num vacilo de Bruno Salvador, Joelson perdeu de marcar. Outra vez, o zagueiro quase entregou. Ia fazer contra e o goleiro Paulo Sérgio evitou. Cleiton avançou do campo de defesa do Brasil, driblou 3 e lançou para Alex Amado. O baixinho cruzou e a zaga tirou parcialmente. Tentativa de Márcio Ram. E aí teve cara de pau. Na frente do árbitro, Gilmar e Washington trocaram tapas. Rua para os dois, acabaram expulsos. O primeiro tempo já ia se encaminhando para o fim, quando um camisa 11 fez a diferença. Na primeira partida da final, ele saiu do banco para fazer o gol da vitória do Pelotas. Aqui no Bento Freitas, saiu jogando e retribuiu a oportunidade da melhor forma possível. Abrindo o placar, Michoé roubou a bola de Cirilo e em velocidade fez o gol. Não tem como descrever a emoção que eu tô sentindo. Só eu tô sentindo isso. Na volta do intervalo, para vencer, o Brasil precisava marcar 3 e não levar. A gente tem condições para isso e vamos lutar muito para conseguir esse título. Cleiton de fora da área bem que tentou, mas estava ali Paulo Sérgio, defesaça. Depois o camisa 7 cruzou e Gustavo Papa tirou tinta da trave. O goleiro do Pelotas se jogou para evitar que a bola entrasse no rebote de Wender. Joelson em mais uma tentativa e o goleiro do Lobo. Na insistência, cobrança de escanteio para que Fernando Cardoso, de cabeça, deixasse tudo igual. 5 minutos depois, teve erro da zaga do Pelotas e oportunismo de Gustavo Papa. O gol da virada. Restavam poucos minutos. Foi para deixar todo mundo ainda mais nervoso. O tempo corria, mais um zagueiro para não estragar a noite para o lado do Pelotas. E muita, mas muita conversa pro lado chavante. Pedido avançar, atacar. O Lobo chegou perto do gol pela última vez com Gadelha. Terminou assim. 2-1 no Bento Freitas, Pelotas. Um time com muita vontade de ganhar, um time que jogou com qualidade também. Encerrou a noite com a taça e a vaga na Supercopa Gaúcha. A disputa por um lugar na Série D vem aí. Bem, vamos lá então, vamos conversar com eles. Começo com o Paulo Porto. Paulo, parabéns por essa conquista. Ontem já te perguntei, né, que o mais importante desse trabalho era o título, né? E hoje, olhando essas imagens, olhando o jogo, qual é a sensação que bate aí na cabeça, no coração? Sem dúvida nenhuma, hoje a gente está mais aliviado, né? Porque foi um jogo muito difícil, tinha muita coisa em jogo ali. O nosso grupo vinha se dedicando muito e merecia o resultado. E graças a Deus a gente conseguiu, né? Agora já estamos partindo para o final de semana, onde a gente tem a ambição, né, de chegar e conquistar a vaga para a Série D. Bem, Thiago Gaúcho, um jogador que estava no plantel do Pelotas aí já no Gauchão do ano passado, já acompanha o Auro Cerulho há um bom tempo, mas está vivendo um momento super especial, porque desde 2008 que o time não conseguia aí erguer uma taça e agora tu está com ela aí na tua frente. Verdade, a gente passou por um momento de dificuldades aqui, mas sabia que quando se formou esse grupo a gente era capaz de chegar e como foi dito, disputamos 8 brapéis e o mais importante
tá aqui. Então acho que esse a gente levou para casa, então a gente sai daqui com o dever cumprido, saber que o trabalho foi bem feito e bem realizado. Nesse ponto, Bruno, números são só números, porque o resultado tá aí na frente. O resultado tá aí. É o título para essa nação Auro Cerulli aí, que estava merecendo, ainda mais na casa do adversário. Então é muito importante, a gente fica muito feliz de poder dar essa alegria para todos. Bem, a torcida, a imprensa, muitos falam que esse título é o nome do grupo, mas tem o carimbo 2 vezes do Michoud. Ontem não conseguiu nem conter aí as lágrimas, né, Michoud? Depois do gol, aquele desabafo todo pelo apoio da comissão técnica de ter conseguido marcar num momento fundamental para o Lobo. É verdade, tu falou tudo, né? As lágrimas acho que disseram tudo, a emoção foi muito forte. Na hora eu estava sem palavras e continuo hoje sem palavras. Ainda não caiu a ficha direito, né? Mas esse grupo merecia muito, como tu falou, a comissão técnica me deu muito apoio, deu muita moral. Mesmo quando eu não acreditava em mim mesmo, eles acreditaram em mim e o grupo também. Eu agradeço eles pelo apoio, a toda a torcida pelo apoio. E agora vamos comemorar porque esse grupo merece muito. Thiago, claro que é um grupo muito experiente, né? Tu também é um jogador muito experiente, mas tinha as vivências já do futebol pelotense, já tinha disputado o Brapel. Qual foi o teu papel nesse grupo de transmitir para os jogadores a importância desse jogo? Aí da primeira, depois do segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo Brapel? Quando se formou esse grupo, se falava muito em tabus, que Pelotas há tempo não ganhava jogos tanto em casa como no Bento Freitas. Então a gente passou essa responsabilidade que esse grupo teria por ter vários brapéis. Então a gente sabia que numa hora a gente conseguiria a vitória. E acho que a gente, além da vitória, conseguiu quebrar outros tabus, como vencer em casa. E o mais importante, como eu friso, é a coração de um trabalho bem feito que está simbolizado por esse troféu aqui, que todo torcedor merece, toda a comissão técnica, toda a diretoria e principalmente nós jogadores que compramos essa ideia e acho que fomos felizes. E ontem no apito final foi teu momento também, né, Bruno, de torcedor ali, subiu, gritou, pulou com a torcida, cantou. Acho que tá valendo tudo. A festa, a alegria de todo mundo aí, é uma satisfação imensa. Então, acho que naquele momento ali tava valendo de tudo mesmo. Pra gente encerrar, Paulo Porto, o que o torcedor pode esperar aí pra essa Supercopa Gaúcha? Dá pra ficar já aí tranquilo que de repente tá vindo uma vaga pra Série D do Campeonato Brasileiro? Não, o futebol não tem tranquilidade nunca. A partir do momento em que a gente ganhou esse título, nós temos que trabalhar bastante e precisamos muito do apoio da torcida nesse final de semana, porque, como eu falei, o fator local é o nosso torcedor e ele até agora tem demonstrado isso. Muito bem, agradeço a presença de vocês e a gente fica também na torcida aí pelo representante da cidade de Pelotas para a Supercopa Gaúcha.